Perfeito. Esse é o nosso primeiro encontro, né, aqui no Missão 5. E por que que é absolutamente fundamental que todos vocês estejam presentes, como de fato estão presentes aqui hoje, né? Então, nós tivemos a oportunidade de quinta-feira, né, ter a apresentação, né, do que seria o Missão 5, mas hoje a gente vai refinar algumas coisas que já são próprias, né, para quem já está dentro, né, desse programa de acompanhamento, né? E o nosso objetivo aqui é fazer um panorama e um alinhamento sobre aquilo que é necessário para que todos nós tenhamos o máximo de aproveitamento desse programa de acompanhamento, né? Então, como está aqui no slide, vocês já não são mais candidatos comuns, né? Vocês fazem parte de um grupo seleto de candidatos pré-específicos, né? Então, esse passo que vocês deram nesse momento já é um passo totalmente diferenciado daqueles que estão tentando acessar a SpaceX, tentando ingressar no oficialato, tentar pertencer ao Exército Brasileiro. E por que que eu digo isso? E eu digo isso, né, sem nenhum estrelismo, prepotência, nem nada disso não. Eu digo isso de maneira muito serena, porque é realmente uma constatação. É realmente uma constatação. Que todos aqueles que fizeram, né, os nossos cursos, todos aqueles que estiveram integrados, né, dentro, né, dos nossos projetos, eles têm um diferencial muito grande na preparação, né? Uma preparação que ela é voltada para as necessidades dos candidatos, com metodologia, com outra especificidade, isso faz toda a diferença. E como eu já tive a oportunidade de dizer, a gente gosta de trabalhar com dados objetivos, né? Então, como vocês sabem, 40% dos nossos alunos, né, ou melhor, 40% de todas as vagas do QCO foram preenchidas por alunos carreira de tenente, né? E isso, evidentemente, nos enche de muito orgulho, na medida em que reflete um trabalho, né, de bastidores, de esforço muito grande da nossa parte, mas também, sobretudo, da parte do aluno, né? Que é, digamos assim, a peça fundamental nisso tudo. Então, não adianta nada a gente desenvolver, né, um programa de acompanhamento ultra específico sem que exista a contrapartida no aluno, né? Então, não existe curso que faça com que o aluno seja aprovado sem que o aluno, né, esteja empenhado na sua própria aprovação e que também esteja ciente de cumprir com aquilo que é do método proposto por parte desse curso. Então é uma via de mão dupla, né? Preciso que exista, né, ao mesmo tempo que a gente corresponde e busca corresponder às expectativas que vocês têm da gente, de fornecer um material voltado para esse sexo, um material que vai demonstrar um progressivo crescimento na preparação de vocês, a gente também espera que vocês estejam alinhados, né, aos nossos propósitos, afinal não faria nenhum sentido, né, vocês adquirirem um curso, não seguir o curso e a gente oferecer um material adequado, sem que exista esse segmento por parte de vocês, e o contrário também, né, vocês terem uma expectativa elevada em relação a nós, sem que nós estejamos aptos, né, para entregar um material na altura daquilo que vocês desejam, daquilo que vocês têm como expectativa. Então é absolutamente fundamental que exista esse alinhamento. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, aqui, né, nós temos a oportunidade de fazer esse alinhamento e nós teremos, né, mais alinhamentos também, comigo, com a Paula, com a nossa equipe, com os professores, etc. Então eu tenho certeza que vai ser um ganha-ganha-ganha de todas as partes aqui envolvidas, né? Deixa eu passar aqui o próximo slide.
Então, como a gente teve a oportunidade de ver, nesse ano nós tivemos 25 aprovados, que corresponde a 40% de vagas do QCO em todas as especialidades. Alunos que cursaram esse ano, né? Então não são alunos que cursaram nos anos anteriores e depois fizeram outros cursos e foram aprovados, são alunos que estiveram presentes conosco nesse ano, né? Nesse ano, que é o que acredito seja uma porcentagem justa, que corresponde, né, necessariamente a aquilo que é verdade, né, aquilo que é correto, né. Então, muitas vezes a gente vê cursos aí que se você for somar a proporção entre eles, vai dar mais de 100% das vagas, né, e aí as pessoas, pô, às vezes não param para pensar, mas se parar, como que se explica isso, né? Se explica porque muitos desses aprovados alegados, eles são de anos anteriores à da aprovação, né? Então, o aluno às vezes fez curso em 2022, 23, depois de aprovar em 25, aí o curso ele pega ali, né, a, aquele nome do banco de dados de antigos alunos e coloca, né, na estatística. Então, o nosso, se a gente fosse somar os 40%, daria até mais, mas eu não acredito que isso seja, seja correto, né? Não faz o menor sentido isso, porque o ano da sua preparação, o ano da sua aprovação é o ano que você está mais preparado, e o fato de você estar mais bem preparado significa que você se preparou melhor, de maneira mais adequada. Então, me parece que é o mais correto, né? E isso é um dado importante, porque quando a gente coloca em perspectiva comparativa, a gente vê que entre todos aqueles que se inscreveram nesse CSEX, né, quer dizer, aqueles que pagaram, né, a sua, a sua inscrição, compareceram, né, no dia da prova, a gente vê que é uma taxa muito alta, porque dentre esse amplo universo, né, de inscritos que foram fazer a prova, entre apenas 3 e 5%, né, são aprovados. Quer dizer, de 100 candidatos, 95 vão reprovar. 95 vão reprovar. E pode parecer uma coisa espantosa, mas é o que realmente acontece, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer a prova, né, hoje eu estou morando em Campinas, né? Eu fui transferido, eu estava no comando de aviação de Taubaté, e agora, dia 17, vai efetivar a minha transferência, mas eu já estou aqui em Campinas. E quando eu fui fazer a prova na escola preparatória, que é aqui em Campinas, depois você faz um ano aqui e vai fazer na Academia das Agulhas Negras, né? Os anos restantes. Não sei se tem alguém aqui que é de Campinas, mas a sala, né, de aplicação de provas é mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, né? É absolutamente imenso, tem mais de 100 metros. E quando eu fui fazer a prova, né, a sala estava apinhada de gente, né? Cadeiras e mais cadeiras, passavam os fiscais ali espremidinhos, né, entre uma mesa e outra. E de toda essa sala, né, eu diria quase, iria um pouco além, de praticamente todo o estado de São Paulo, nós fomos aprovados em número de 2. Então, quer dizer, de todos os candidatos do estado de São Paulo, 2 candidatos foram aprovados. Eu e um colega meu que também está aqui na SpaceX, que foi, por sinal, Kang no meu curso, né? Kang é aquele companheiro ali que ajuda, a gente pode contar com a pessoa de maneira mais próxima, né? Então, vocês têm essa dimensão de maneira muito viva quando vocês forem fazer a prova de vocês. Vocês vão ver ali, né? Tenho certeza que vocês vão ser aprovados. Então, vocês reparem, né? A quantidade de gente que tem, né? E aí vocês vão ver, quando vocês forem aprovados, que aquela grande maioria não foi, né? Então, são os 95% que ficam para trás. Que ficam para trás. Então, é importante a gente colocar essas coisas em perspectiva, porque elas dosam, né, a importância de uma boa preparação. Então, pensando a contrário senso, por que que esses candidatos reprovam? Então, grande parte deles fazem cursinho genérico, né? Fazem aquele curso que serve para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, às vezes até
uma outra carreira assemelhada, né. Então eu já vi pessoas que estavam estudando para Advocacia Geral da União, né, a minha área é direito, porque se vocês para quem é do direito aqui vai perceber, o nosso edital ele lembra muito o edital da AGU, que é uma crítica, né, que a gente no direito faz muito, porque não faz sentido a gente ter, por exemplo, o direito do trabalho, direito processual do trabalho, né, muitas disciplinas que não correspondem à atividade prática que a gente exerce diária. Aí eu acredito que isso ocorra também com outras especialidades, outras profissões, mas é o que acontece, né, é o que é previsto, então a gente tem que buscar corresponder, né, a, a esses assuntos e trazer aulas voltadas para eles. Mas em termos funcionais da atividade do dia a dia, eu já estou indo para 10 anos de carreira, sinceramente eu nunca vi uma questão de muitas coisas que não são cobradas durante a prova. Mas ok, faz parte do jogo. O grande problema é que a preparação ela não pode ser voltada para vários cursos. Então, quando você faz um curso para Marinha, para Aeronáutica, para o Exército, que já são carreiras bem específicas, né? São carreiras bem específicas, né? Então é muito difícil alguém, por exemplo, que é farmacêutico, né? Alguém que é enfermeiro, né? Você ter uma perspectiva ali quando está na profissão, né? Tá ali na dureza do trabalho cotidiano, você lembrar que existe exército, marinha, aeronáutica, a gente não conhece, a gente conhece muito os lugares que empregam nessas profissões, né? Que é o estado, que é o município, às vezes algum concurso federal, mas as Forças Armadas, normalmente as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não tem esse conhecimento. Tá mudando, mas ainda não é, digamos, né, uma coisa assim tão conhecida como outras carreiras. Então, normalmente, os materiais que são oferecidos, eles buscam abranger, e aqui entra simplesmente uma questão financeira, né? Buscam abranger um leque mais amplo possível dos possíveis cursos, ou melhor, das possíveis áreas, dos possíveis entes federativos que aquela pessoa pode alcançar com aquele curso. Então, é o curso que serve para tudo. Só que quando você vai colocar ali, digamos, né, fazer ali uma análise criteriosa, a gente vai ver que esses cursos eles vão trazer matérias que não caem nesse FESEX, vão trazer por uma própria necessidade da estruturação questões que não são da banca específica da VUNESP, né? Onde pensam, né, concurso é concurso, né? Todo mundo tem aquele primo, né, que passou antes da gente no concurso, né? A gente está estudando, cansado, miseravelmente, e chega aquele parente bacana, né, e fala, seu primo, você sabe que seu primo já foi aprovado, né? Ele estudou 6 meses e você lá ralando, né? Anos para ser aprovado. Né? As pessoas acham que concurso é concurso, né? Presta o Correio hoje, amanhã presta a FUNAI, depois presta o Exército, depois presta o TRF, né? Quer dizer, as pessoas têm, né, quase no inconsciente delas, essa coisa que concurso é concurso. E não existe isso. Cada concurso, ele impõe ali uma demanda muito específica, né, que a gente chama aqui de ultra especificidade, que faz com que esse material ele tenha um direcionamento específico. E qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, né? Vocês viram no depoimento, né, por exemplo, o João Giareta, ele foi aprovado na SCSEX, foi aprovado na Marinha, e ele utilizou o curso Carreira de Tenente. Mas qual que foi a coisa, né, o ponto? Porque, se eu estou falando aqui que o nosso curso é para SCSEX, né, por que que ele foi aprovado na Marinha? Porque ele pegou o método. Então, o método, né, para quem entende, e eu tenho certeza que todos vocês entendem, se você pegar esse método e aplicar para outros, né, fazendo os ajustes necessários, evidentemente, você vai alcançar a sua aprovação. Tá? Porque o método ele é impessoal, né?
Então, qual que é o diferencial do Carreira de Estudante? A gente pegou um método, faz com que você seja aprovado em outros cursos, em outros concursos, melhor dizendo, e trouxe, né, toda aquela necessidade específica da SpaceX para dentro do método, questão do edital, das aulas, etc. E aí a coisa fica alinhada. Tendo esse alinhamento entre conteúdo e metodologia, a aprovação ela já fica, né, num horizonte, né, de expectativa. Agora, o que eu sempre digo, o Missão 5, Projeto CSEX, Carreira de Tenente, mas no caso aqui o Missão 5, que é onde vocês estão inseridos, ele não é um curso. E o quanto mais rápido vocês entenderem isso, melhor para vocês. Porque quando a gente entra, né, com essa coisa, entra no Missão 5, pensando que ele é um curso, a gente já traz, né, todo aquele histórico que a gente teve, aquela experiência pessoal que a gente teve com outros cursos. Mas o Missão 5 ele não é um curso, ele é um programa de formação de oficiais. Então, quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que é diferente. Em 15 dias serão liberados para vocês, né, grande parte dos conteúdos, depois vão ser liberadas as aulas. Vocês vão ver que ali não é simplesmente, né, um repositório, né, um depósito de aulas. Um depósito de aulas. Você chega ali e vai assistindo de qualquer maneira, e eu vou ver isso porque eu quero, esse aqui é um tema que eu. Não, 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 não. O Missão 5 ele é um programa de formação de oficiais. Né? Então, no curso, você assiste a aula e se vira. Você vai estudar sozinho, você vai correr atrás de um material, você paga ali e torce para que a aprovação chegue. Né? Então, você tem ali. Você tem a esperança ali de, no final, assistindo todas as aulas, encontrar a sua aprovação. Já no programa de acompanhamento é diferente. Você vai ter um acompanhamento do início até a sua aprovação, com seus mentores, dentro de uma comunidade. E o principal, você vai ter uma garantia de 5 tentativas de aprovação. Né? Não é parcelado em 5 pagamentos, não. O curso disponibilizado, renovado naquilo que for preciso, atualizado. Quer dizer, uma condição totalmente diferenciada pelas próximas 5 tentativas. E aí, quais são os pilares, né, desse programa de acompanhamento? São 3: a ultraespecificidade, a neurociência e o diagnóstico contínuo. A ultraespecificidade, eu já falei, que é um curso um programa de acompanhamento 100% focado na SpaceX e apenas para a SpaceX. A gente até pensa em ampliar para as outras forças, né, trazendo esse nosso método, mas ainda é um planejamento. A neurociência, né, que é a aplicação de métodos científicos, né, da neurociência, baseados, né, em artigos, papers, nosso corpo, né, de psicólogos, nossos estudiosos, para facilitar para vocês, para digerir todo esse conhecimento da ciência da aprendizagem em metodologias que fiquem mais facilitadas, mais facilitados os aprendizados de vocês sobre aqueles assuntos. Então, muitas pessoas elas têm uma visão, né, que vem da faculdade, vem, enfim, do estudo empírico do dia a dia, né? Isso dá certo para mim, isso não dá certo para mim. E aí vai construindo cada um a sua maneira, né? A sua metodologia. Então, uns gostam mais de PDF, outros gostam mais de videoaula, outros preferem resolver questões. E aí as pessoas vão estudando, né? Outros, quando vão fazer revisão, vão ler o livro, gostam de fazer grifos de amarelo, de verde, a lápis, e cada um indica, né, um tipo de conteúdo. E aí cada um vai construindo, né? Quem nunca fez isso? É o normal, porque nós, numa grande maioria, nós não aprendemos a estudar.
Nós desprezamos completamente que existe uma literatura robusta sobre estudo e sobre aquilo que funciona mais dentro do estudo. Então, existem técnicas que funcionam melhores do que outras. E existem técnicas que são praticamente um placebo, que não tem melhoria demonstrada cientificamente no aprendizado do aluno, é praticamente um conforto psicológico. Então, quando a gente trabalha muito com a metodologia da prática de lembrar e da revisão espaçada, a prática de lembrar, né? Então vocês vão ver muito isso, né, de vocês buscarem construir aquele conteúdo com uma linguagem própria de vocês, né? Buscar fazer um exercício ativo de rememorização daquele conteúdo, disposição, e a partir disso você iniciar os seus estudos, a sua revisão. A revisão espaçada, quer dizer, você ter método de fazer a sua revisão. Porque quando a gente está na faculdade, a gente faz a revisão pré-prova, né? Então chega ali, faz uma revisão antes da prova, ou durante alguns dias ali a gente vai aumentando a revisão para tentar decorar tudo. Agora, quando a gente faz isso na graduação, a gente está em contato com um conjunto pequeno de disciplinas, né? Uma prova por dia, duas. Então você consegue esgotar naquele momento uma revisão que seja apropriada para que no momento daquela disciplina você esteja, né, com aquele conteúdo fresco na sua cabeça. Agora, quando você pega ali o edital de SpaceX, você não tem ali uma disciplina, você tem praticamente a graduação e mais uma outra matéria. E aí como que você vai manter todo um conteúdo de graduação fresco na sua cabeça, né? A gente está falando ali, a parte de direito, por exemplo, tem um conteúdo, né, em 12 páginas. A parte de enfermagem, né? Os tópicos ali são 10, 12 tópicos, né? Pequenininho. Só que aí você vai desdobrando, é o conteúdo da graduação. E aí, como que a gente tem esse conteúdo fresco na cabeça? É absolutamente impossível que por essa metodologia de um dia antes do exame, uma semana, você reveja tudo isso e tenha, né, essa rememorização com qualidade para fazer a prova. Não vai ter. É muita coisa. É um volume de matérias, de dados, de informações, que essa técnica ela já não produz efeitos. Ela produz lá na graduação, porque é pouca coisa. Agora, imagina você lembrar depois conteúdo de 4, 5 anos. Então você precisa de técnicas de revisão que sejam apropriadas e que sejam espaçadas de acordo com um método específico para que você faça essa revisão. E, finalmente, um diagnóstico contínuo, que são simulados e ajustes mensais. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante. A outra especificidade fundamental, a neurociência é super importante, agora o diagnóstico contínuo também. Porque o diagnóstico contínuo, ele impõe a vocês uma obrigação de estar imerso no programa de acompanhamento, no Missão 5. Porque como que você vai fazer um diagnóstico se você não está estudando? Então, você só pode diagnosticar algo sobre o qual você produziu. Então, você vai ter que fazer simulados, você vai participar das aulas, e a partir de todo esse conjunto, será feito o diagnóstico e a partir disso os ajustes. Então, o aluno começou e teve uma progressão no seu conteúdo. Está acertando mais questões, a revisão está fluindo ok, participa dos encontros ao vivo com os professores, e objetivamente ver que você está progredindo na sua aprendizagem. Ótimo, então vai fazer o ajuste mensal ali naquilo que for necessário. Agora,
Se o aluno ele não assiste aulas, se ele não assiste, não faz os simulados, não está fazendo a revisão, o que que você vai ajustar? Você não tem dados objetivos e concretos para que você faça qualquer ajuste. Não há o que ajustar, né? Então, é por isso que a gente pede o comprometimento com o método. Coloque, né, em suspensão todo aquele aprendizado, aquelas técnicas que vocês trazem de outras experiências. Coloque isso em suspensão. Deixa quietinho ali. E abracem a nossa metodologia. Porque vocês não pagaram um programa de acompanhamento barato. Então não faz sentido, não pode entrar na minha cabeça a pessoa está dentro de um curso, de um programa de acompanhamento excelente, não tem dúvida disso, com uma metodologia, com métodos, pilares, tudo estruturado. Se ela não segue, não faz sentido. Eu não vejo sentido, não vejo sabedoria nenhuma nisso. Então, confiem, confiem. Porque é a partir disso que a gente vai ter como fazer os ajustes. Os ajustes. E vão ser esses ajustes que vão fazer com que o método ele tenha uma melhor aderência na sua vida diária, produza resultados melhores, porque a vida de cada um é diferente. Uns trabalham e têm filho, outros trabalham e são casados, outros trabalham, são casados, têm filhos. Enfim, há um conjunto de variáveis que elas têm que ser levadas em consideração e que são levadas em consideração dentro dos ajustes mensais. Agora, se a vida da pessoa é uma completa anarquia e ela ainda, né, busca imprimir essa falta de metodologia na sua aprendizagem, foi óbvio que o resultado ele vai ser muito ruim, né? E vai ser frustrante para ele e para gente, para todo mundo. Ele vai ficar infeliz e a gente, pô, vai ficar desgostoso. Então, sigam tudo aquilo que a gente fala. Sigam. A gente fala, pô, faz A. Porque tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem uma necessidade que a gente já aprimorou e já percebeu ao longo aí dos anos de preparação, né? Então, a gente precisa alinhar essas expectativas. Então, veja, a gente, eu digo a gente porque eu não estou mais no concurso, né? Não estou mais prestando concurso. Mas eu estou no concurso em uma outra posição. E eu posso dizer tranquilamente para vocês que a gente não vai passar com 3 meses de estudo, estudando meia hora por dia, sem esforço. Isso não vai acontecer. Agora, com método correto, com dedicação e tempo, você passa. Você passa não porque a filazinha vai andando, né? A filazinha imaginária, né? Não, você passa porque você vai estar preparado, com conhecimento, já vai estar absorvido naquele universo. E aí você vai ser aprovado. Então, com esforço, dedicação e tempo, é uma questão de oportunidade você ser aprovado. Não tenho dúvidas quanto a isso. Se fosse assim, não faria missão 5, né? Entende? Então é fundamental que vocês estejam sempre presentes em todas as dinâmicas, em todos os encontros, que vocês façam todos os simulados, todos os cadernos de ativação, estejam presentes em todos os encontros ao vivo com os nossos professores, tá? Isso é fundamental, isso é fundamental. Então, às vezes, tá encontro lá com o professor. Pô, não aparece ninguém, fica o professor lá boiando 1 hora. Não faz sentido. Será que ninguém tem dúvida? Será que ninguém tem alguma questão para refletir, para esclarecer?
muito difícil. E aí, quando que vai acontecer o problema? Vai acontecer porque na prova vai cair aquela questão que a pessoa tem dúvida, que poderia ser esclarecida com aquele professor. E assim, pessoal, concurso de alto nível, as pessoas elas não são aprovadas de maneira muito diferente do que daquelas que reprovam, não. Por exemplo, no meu ano, ah, foram abertas 15 vagas de direito. Eu passei em 15º, passei em último. Agora, a minha nota em relação ao primeiro não era muito diferente, não. A minha nota foi 8.650. A nota do primeiro, que era o Douglas, qual que foi? Foi 8.700 e pouco. Para vocês terem uma ideia, a minha nota em relação ao majorado primeiro, que é o Mikoski, ele foi majorado e depois ele foi entre os classificados aprovados porque um aluno desistiu. A minha nota era igual a dele. Por que que eu fui e ele não? Porque eu era mais velho. Quer dizer, então, a diferença entre de quem fica dentro e quem fica fora não é que um tirou 9 e o outro tirou 6, não. Um tira 9 e um quebradinho muito próximo. Então, a diferença entre quem vai e quem fica é pouca. É um refino na preparação. É justamente aquele detalhe, é uma questão. É uma questão. A gente não tem espaço para deixar na expectativa de que as coisas não vão acontecer, porque elas acontecem. Elas acontecem. Elas acontecem. E aí, pessoal, dúvida entre duas alternativas é regra. É regra em todo concurso. Entre duas alternativas, a gente escolhe a errada. É fatal. É fatal. Que atire a primeira pedra é aquele que entre duas alternativas não escolhe a errada. Pois é o que acontece. Não tem jeito. E aí a gente fica de fora. Pô, imagina, você estuda tanto e fica de fora por causa de uma questão que poderia ter sido esclarecida facilmente no encontro ao vivo com o professor. Pô, é inadmissível. Então estejam sempre presentes. Estejam sempre presentes. Tá? E aí, pessoal, né, como eu disse, nós temos 5 anos, 5 tentativas, agora no ano seguinte, 26, 27, 28, 29 e 30, 2030. Né? Então a pergunta não é se você vai passar, porque a gente sabe que vocês vão passar. A questão que fica de fundo é quando vocês irão ser aprovados, né? E aí, se você não for aprovado em nenhuma dessas 5 tentativas, a gente devolve, né, 100% do seu investimento, desde que você faça tudo aquilo que a gente está pedindo. Não adianta, né, comprar o curso e só abrir em 2029 e não fui aprovado, quero meu dinheiro de volta. Pô, bicho, aí, né? Então, tem que fazer tudo ano a ano, prestar a prova, tal, etc. E aí, vocês vão ser aprovados, porque é absolutamente impossível. E aí, eu não confiaria, não sou louco. É louco é quem rasga dinheiro, não estou rasgando dinheiro. Eu estou fazendo investimento em vocês. E vocês estão confiando em mim, né? Como eu disse, é a troca. Não faria o menor sentido eu não confiar no meu método sem uma contrapartida dessa, né? Então, a, a grande sacada nisso tudo é o seguinte, pessoal. Nós entregamos para vocês a metodologia, o material, os mentores especialistas, os diagnósticos individuais, o suporte 7 dias por semana. Quando a gente fala 7 dias por semana, não é o 48 horas a gente responde para vocês, não. É o 7 dias por semana mesmo. Você tem, mano. É 7 dias por semana mesmo. Então, mano, mandei mensagem sábado. Pô, se não for sábado, domingo a gente responde, tá? Então a gente tá sempre ali no telefoninho e tal, conversando com vocês, né? Então, isso demanda, como eu disse, a contrapartida, que é, por parte de vocês, o comprometimento, a dedicação diária,
a aplicação do método, a consistência, a seriedade. Então, quando a gente abriu essa Black Friday, a gente teve a certeza que a gente não ia vender igual água. Não sabia que não ia vender, porque não é barato, né? Não é barato. E a gente também não quer ser o curso mais barato. Por quê? Porque fazer tudo isso para vocês tem custo. Tem custo. Então, vocês veem muitas vezes os professores ali, você vê eu, a Paula. Mas existem aqueles que estão ocultos na preparação e que vocês não conhecem. Vocês vão conhecer em momentos específicos durante o curso. Como, por exemplo, a nossa psicóloga. Mas ela está presente em tudo. E assim, elas são outros profissionais. Então, o que a gente quer fazer com vocês é justamente o seguinte: mastigar tudo aquilo que é possível e que a gente vai sentir que é ali um gargalo que vocês podem ficar entalados. A gente quer abrir o caminho para vocês de uma maneira mais fácil, mais simplificada, para que vocês não precisem se preocupar com isso. Como eu disse no nosso encontro, eu prestei 22 concursos, não é conversa não, foram 22 concursos em 6 anos. Mas é aquela coisa, eu fui entendendo de maneira empírica como funcionava o concurso, quer dizer, eu precisei me prejudicar até um desempenho ruim para ir, digamos aí, tateando, né, como que era como que era a aplicação, né, das provas, como que funcionava esse mundo, né? Agora, aquela outra pessoa que já tinha um parente que prestou essa prova, ele fazia um outro cursinho que já era ultra específico, porque eu sempre fiz curso genérico, né? Casa de ferreiros Pedro de Pau. Eu fazia cursos que não eram voltados, direcionados particularmente para os concursos que eu gostaria. Eles já tinham ali o caminho que, pô, eu ia entender muito lá na frente. E isso envolve não apenas assim a frustração de você não ser aprovado, mas envolve também a perda de dinheiro, o abalo emocional, o cansaço físico, né, mental, né? Então assim, é aquela questão que a gente sempre comenta, né? Não sei se vocês conhecem aquele caso, né? Pô, quebra um computador lá na casa do fulano e aí ele chama o técnico e o técnico vai lá em 2 minutos, ele aperta lá um botãozinho, resolve o problema e cobra caro, né? E a pessoa pergunta, pô, você veio aqui em 2 minutos resolver o meu problema? Por que cobra tão caro? Falo, porque para chegar nesse botãozinho eu tive que estudar muito, tive que trabalhar muito, eu tive que investir muito nisso, né? Então, essa que é a questão. Essa que é a questão. A gente, naquilo que a gente pode ajudar vocês, a gente vai fazer. E a gente espera que vocês também, naquilo que corresponde à parte de vocês, que é justamente isso, a parte prática de estudo, sentar na cadeira e estudar, vocês correspondam. Mas eu tenho certeza que vocês vão. Então, por exemplo, a nossa plataforma, né, ela tem aulas ultra específicas por matéria, né, por disciplina. Os bancos tem um banco de questões tanto baseado na VUNESP como questões autorais, né, desenvolvidas pelos nossos professores, mas não são questões aleatórias, né, montadas de qualquer maneira. São questões que, muito possivelmente, a VUNESP poderia utilizar. Né? Então, a linguagem, a profundidade, a forma como a VUNESP trata aquela questão. Um cronograma personalizado com inteligência artificial, e logo mais a gente vai disponibilizar para vocês a Maria, né, que é a nossa inteligência artificial. É Maria, que é referência a Maria Quitéria, né? Diagnósticos mensais, né? Comunidade exclusiva, material complementar. Lembrando, mais uma vez, a gente só pode diagnosticar sobre aquilo que vocês produziram. Não adianta nada vocês comparecerem nos diagnósticos se vocês não têm produção para a gente poder trabalhar em cima. Beleza? Então vejam que é uma via de mão dupla. E aí, a parte dos acordos, né? Então, o que eu peço de vocês, né? Que vocês não procrastinem, né?
Então muitas pessoas dão gás na semana e aí pensam, pá, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu mereço ficar de boa. Não, pô, não fique de boa, né? Quando a gente está estudando para concurso, quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que ter uma certa obsessão boa, não aquela obsessão ruim, mas uma obsessão boa. Quer dizer, não é a gente ficar tapado e alienado para o mundo, né? Como se só existisse o concurso. Não existe muitas outras coisas, né? Mas o que a gente não pode é tratar o concurso apenas como um momento do nosso dia, porque o concurso ele abrange muito do que a gente faz. Então é futebol, né, para quem gosta de futebolzinho na quarta-feira, deixar de futebol, churrasco no fim de semana, é direcionar a nossa vida para o concurso, sem que a gente perca a nossa vida, né, privada. É pensar no concurso sempre como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer melhor, né? Pô, ao invés de ler esse romance aqui, que é muito bacana, pô, vou ler a apostila, né? Então, é justamente isso, não procrastinar. E naquilo que vocês têm de tempo livre, vocês têm de tempo de estudo, estudar efetivamente, né? Mas não estudar de qualquer jeito, não pular as revisões. Então, é ocupar a nossa cadeira todos os dias. Você não precisa estudar 7 dias, mas pô, você conseguir estudar 6 dias, tá ótimo, né? Você precisa também, o ócio, o repouso, ele faz parte da preparação, da assimilação do conteúdo. Compõe também a parte do acordo. Aplicar o método com seriedade. Como eu disse, não picar o método. Ah, esse aqui eu acho que funciona, vai ficar bom, mas esse aqui eu vou puxar do. Não, pessoal. Coloque em suspensão, como eu disse, tudo aquilo que vocês utilizaram de método até hoje e confiem naquilo que a gente está levando para vocês. Então, tratem a aprovação como uma atividade inegociável. 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 Quer dizer, não anteponham ao seu dever de estudar atividades que não vão te levar à aprovação, pelo contrário, vão servir de anteparo, vão servir de impeditivo para que você seja aprovado. Beleza? Então isso é muito importante. E aí, pessoal, a gente já começa com 3 missões muito importantes, né? Que são preparatórias ao bom início, ao bom andamento já nessa fase do nosso programa de acompanhamento. Então, assistam a aula Método de Estudos até segunda-feira. Vou liberar a plataforma para todo tá? Mundo. A Paula vai liberar a plataforma para todos vocês hoje, né? Não é uma aula de 12 horas, tá? Podem ficar tranquilo, né? São aulas curtas, extremamente objetivas, tá? A gente não gosta aqui de ficar teorizando, não. A gente gosta de levar, pô, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Pô, isso é o que é importante. Como que eu cheguei lá? Pô, isso para vocês não importa. O que importa é o seguinte, ó, você tem que aplicar esse negócio aqui. Se a gente tiver que entender como que funciona a gravidade para saber que se eu tropeçar vou bater a cabeça no chão, pô, não vai dar certo. Mas eu sei que se eu tropeçar vou me machucar porque eu vou cair no chão. Então eu sei que tem uma lei, né, que está regendo aqui o meu corpo no espaço. O que você precisa saber é o seguinte: se eu cair eu vou me machucar. Então eu vou fazer o possível para não cair. Com vocês é a mesma coisa. Como que a gente chegou nisso? Não importa. O que importa é o seguinte: o método funciona e vocês têm que entender ele. Então assistam a aula Método de Estudos até segunda-feira. Quarta-feira, meio-dia, eu quero que até esse dia, quarta-feira, às 12 horas, vocês preencham o diagnóstico individual. Pessoal, isso é muito importante. Muito importante. Quando eu digo muito importante, é porque é muito importante. Porque o diagnóstico individual é o que vai fazer com que cada um de vocês seja individualizado.
com que cada um de vocês seja uma pessoa diferente com demandas específicas. Então, preencher o diagnóstico individual, né, tem os tópicos lá. A gente quer que vocês sejam o mais aprofundados possíveis. Não é revelar dado privado da vida, não. É o seu dia a dia, sua rotina, suas necessidades. Né? Quanto mais complexa a minha ideia, então, informações, melhor. Quanto mais informações vocês nos fornecerem, mais específico vai ser o programa de acompanhamento em relação a cada um de vocês. Então, a gente pergunta para vocês, você trabalha e estuda? Aí a pessoa coloca lá, trabalho e estudo. Não, coloca lá, eu trabalho das 10 da manhã até as 5 da tarde, né? Sou operador de máquina, sou caixa de supermercado, trabalho no laboratório, trabalho no escritório. Tudo isso, pessoal, vai trazer uma diferença na hora da gente trazer para vocês o diagnóstico e, né, as recomendações, né? Eu vivo, meus pais pagam tudo para mim e eu vivo em casa estudando. Pô, mas você estuda quanto tempo? É de manhã, é de tarde? Você estuda no seu quarto? Você estuda num outro espaço? Né? Você, você faz academia? Não faz academia? Pessoal, mais profundo que vocês conseguirem, tá? É muito importante vocês trazerem para a gente esse diagnóstico individual. Então as pessoas falam, pô, eu trabalho e estudo. Quanto tempo você tem livre? E aí a gente vai, a partir disso, construindo a sua rotina. Então, fundamental é que vocês tragam, né, todo esse conteúdo para a gente, porque é muito, mas muito importante, tá? É muito importante. E aí, até hoje, pessoal, completar o cadastro de vocês, tá? Com CPF, tudo. Beleza? Isso é muito importante. Então, como tá aqui no nosso slide, a qualidade do diagnóstico representa a qualidade do seu plano personalizado, né? Cada uma dessas questões, elas são fundamentais para que a gente possa, né, ter a capacidade de fazer com que o seu programa ultra específico seja também ultra específico para atender às suas necessidades específicas. Beleza? E aí, a partir de novembro, né? Quer dizer, nós já estamos em novembro, né? Nós já estamos em novembro? Já. Então, a partir do dia 17, 24. Primeiro, a gente já tem os nossos primeiros encontros ao vivo, todo domingo às 9 horas. Então já deixa reservado aí, né, dia 17, que coincidentemente é a data do meu desligamento de Taubaté. Dia 24 e dia 1º de dezembro, tá? A gente vai ter encontros ao vivo todo domingo às 9. Então já deixa aí na sua agenda, coloque no seu calendário de estudos esses dias. E esses dias vão ser voltados para isso. 9 da manhã é isso. Né? Então vejam que no início a gente já vai ter 3 encontros praticamente na sequência. 4, né? Hoje, do dia 17, 24 e 1º de dezembro. Por quê? Porque a gente entende como fundamental que nesse momento a gente já esteja totalmente em sintonia. Depois de dezembro, que vocês já tiverem, né, todo esse alinhamento, a gente vai ter encontros mensais no último domingo do mês. Mas agora, na sequência, a gente vai ter um mês aí de encontro, todo domingo, 17, hoje, né? Já estamos a acontecer, dia 17, 24, 1º de dezembro. Beleza? Então, coloque na agenda esses próximos encontros e futuramente, né, os encontros mensais no último domingo do mês. Sempre lembrando, né, não saiam do nosso grupo, porque lá a gente divulga o link, a gente manda as coisas, né? É, digamos assim, uma parte importante, né, da nossa metodologia, que é justamente a nossa comunidade, tá? E aí, como eu disse, esses primeiros 30 dias, eles são os mais importantes, porque é quando a gente vai criar os hábitos, nós vamos entender o método, nós vamos nos conectar enquanto comunidade, e nós vamos definir o ritmo, né, dos próximos anos ou do próximo ano, né, até a aprovação, né. Disso que eu acho muito importante ressaltar, que é a questão da comunidade. Tá? Então, comunidade, isso eu falo, eu reitero,
eu explico, eu faço um desenho da explicação e desenho a explicação do desenho, porque é muito importante, né? Então, a gente, a gente, por experiência, tanto pessoal minha, como de outros colegas e de alunos, a gente sempre fala para que as pessoas estejam presentes na nossa comunidade e que elas participem das atividades em comum e que elas evitem outras comunidades que não a nossa. Por quê? Primeiro, não é comportamento de seita, né? Então tem que ficar aqui porque, pô, né? E sai do mundo, né? Não é isso, não é isso. Por quê? E aí você pode fazer ou não, mas eu quero que você tenha isso em mente. Beleza? Você pode ou não sair, pô, cada um sabe o que faz. Que a gente percebe que muitos grupos, né? Grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Você tem ali um número muito grande de pessoas em momentos muito diferentes de vida, né? Umas mais ou menos comprometidas, outras nada comprometidas, mas nós temos ali pessoas que muitas vezes já nem mais prestam a prova, mas estão ali inseridas nesse ambiente. E o que a gente percebe muitas vezes, e aqui eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, é que existem pessoas que elas, além de não nos ajudarem, elas nos atrapalham. Elas nos atrapalham. Pessoas que muitas vezes têm informações, com muitas aspas, privilegiadas, né? Pessoas que muitas vezes fazem comentários que não ajudam, mas que emocional e psicologicamente às vezes abalam, né, os candidatos. Pessoas que trazem informações erradas intencionalmente para prejudicar, né? Pessoas que trazem dados que não correspondem a absolutamente nada com aquilo que vocês precisam conhecer. Quer dizer, pessoas que causam uma desordem muito maior do que a solução do problema que elas buscam, entre aspas, né, corrigir ou ajudar, melhor dizendo, né? Então, são aqueles, eu chamo eles de terroristas, né? São pessoas que atrapalham a gente, né? Então, são pessoas que, o QCO vai acabar, o QCO é isso, o QCO é aquilo. Eu fiquei sabendo do amigo do general que não sei o quê, piriri, pororó. Uma vez isso a gente pode ouvir e vai ouvir. Agora, você ouvir isso com uma certa recorrência, isso é muito prejudicial para a gente. Então, a gente já está estudando para um concurso, é o momento onde a gente está, né, direcionado, com foco, com direcionamento. A gente não pode ficar disperso em outras coisas, né? Bater boca na internet, pô, o tanto de energia que a gente gasta para bater boca com uma pessoa que a gente nem sabe quem é, nem foto de perfil tem. A gente podia estar investindo esse tempo na nossa preparação. Então é nesse sentido que eu sempre digo, pô, não participa desses grupos de discussão por discutir. Isso não leva a nada, né? A gente tem que estar irmanados ali com aquelas pessoas que têm o mesmo desejo que a gente, está na mesma etapa, está no mesmo momento e que pode nos ajudar a alcançar a aprovação, beleza? Então, nesse sentido, não é comportamento de seita, né? Não, saia do mundo e fique só aqui com a gente, só ouça o que a gente fala. Não, não, não. Nesse sentido, fujam dessas pessoas que atrapalham a nossa preparação. E existem muitas, tá? Existem muitas pessoas que dão orientações erradas, beleza? Corram disso, corram disso, né? Então, daqui 1, 2, 3 anos, né? Então eu tenho certeza que vocês vão vestir a farda pela primeira vez, vocês vão se lembrar desse momento, né? Então,
Sejam muito bem-vindos, né, à missão 5, porque eu tenho certeza que esse é um momento muito especial na vida de vocês. Eu não tive esse momento. Eu não tive esse momento. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Eu não tive. Então, quando eu comecei a estudar no empirismo, né? Eu peguei a experiência que eu tive, vi o que que funcionou, o que que não funcionou, e fui desenvolvendo, né, ainda que inconscientemente, porque eu não sabia que ia existir o carreira ascendente, nem sequer poderia imaginar uma coisa dessa, mas naquele momento eu fiz esse acordo, né, de buscar entender como que a prova funcionava, como que as coisas eram cobradas, e deu tudo certo. E deu tudo certo. E eu digo para vocês, todo aquele esforço, todo aquele empenho, pessoal, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, quando eu advogava, né, e aí nós temos, acho que temos colegas advogados aí, eu acho a advocacia uma profissão maravilhosa. Sou suspeito. Sou suspeito. É uma profissão maravilhosa. É uma profissão fundamental para a administração da sociedade. É uma profissão das mais importantes que a gente tem no sentido de preservação da dignidade humana, né? Mas é uma profissão que, em termos profissionais, ela é muito desvalorizada. Então, tudo aquilo que nós temos como benefícios, na prática, são utilizados de maneira contrária ao advogado. Então, é uma profissão liberal. Isso significa, em tese, que você pode trabalhar, você pode fazer as coisas dentro de uma certa liberdade. Mas, na prática, isso se converte praticamente num elemento de opressão, de um escritório maior. Você não vai ter direitos trabalhistas, você não vai ter uma carteira assinada, você não vai ter plano de saúde se você pagar. Então, quando eu me formei, pô, eu estudei, pô, como vocês, fiz a faculdade, estudei bastante. E aí você se forma para receber R$ 2.000 por mês. Quer dizer, é algo que é absolutamente desestimulante. Quem consegue manter uma família, pagar um aluguel numa cidade grande com R$ 2.000 por mês, né? Isso é quase um ultraje, né? Então, a gente vive, mesmo estudando bastante, dentro de uma situação de quase subcidadania, porque eu não conseguia sequer demonstrar para o banco a minha renda. Eu não tinha um cartão de crédito. Olha, hã? Quer dizer, como que você pode estruturar a sua vida dentro de condições como essa? E essa é a condição de muitos de vocês, né? Os nossos colegas enfermeiros, né, que lutam por um piso salarial, né? E é assim com outras profissões, né? A pessoa, pô, estuda tanto, faz uma faculdade de letras, pô, conhece uma infinidade de assuntos, sai dali e aí? Vai fazer o quê? Pô, não tem como arranjar emprego, é uma situação muito difícil. E essa é uma situação assim que independe das nossas considerações individuais, né? Porque é o sistema organizado para essa maneira, né? Manter nessa esse exército de reservas, né? Então, o concurso ele representa para a gente, pessoal, muito mais e deve representar para vocês também. Tem que representar para vocês muito mais do que uma melhoria de vida, muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quando a gente é aprovado, particularmente no Exército, mas isso em outros concursos também, mas no Exército isso é mais evidente. É como se a gente renascesse de novo. É uma outra vida, pessoal. É uma outra vida social.
econômica, tudo, 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 tudo. A gente consegue ah, fazer um planejamento de vida a longo prazo, né? Então, quando eu fui aprovado em 17, cursei, né? Fui aprovado em 16, né? Cursei em 17 o CFO. A minha vida como pessoa passou a existir depois da aprovação, né? Foi quando eu consegui casar, foi quando eu consegui comprar meu carro. Então, quando eu fiz 18 anos, não ganhei carro. Eu fui ganhar o meu carro quando eu consegui ter dinheiro para comprar o meu carro, com 32 anos de idade. Não tive carro antes. Nunca tive. Então, para mim, representou, né, eu não vou dizer nem melhoria de vida, mas é como se a partir dali você pudesse viver, ter a casa, ter o carro, ter a família, poder, pô, ir num restaurante bacana, sem se preocupar com o preço, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e fazer, pá, não deu, pô, quero. Você vai lá na Poupex, né? A Poupex é como se fosse o banco dos militares, mais ou menos assim. Pô, vai lá, faz um empréstimo e paga no contra-cheque, você nem vê. Então, assim, pessoal, encarem esse concurso mais do que simplesmente como uma melhoria de vida. É, é realmente um renascimento. E é um renascimento bom, bom, né? Porque tem um renascimento ruim, né? Os budistas, né, acreditam, né? Às vezes você pode vir, né, reencarnado de uma mosca. Pô, eu não queria vir reencarnado num pernilongo, né? Eu prefiro vir reencarnado em outra coisa melhor. Mas você vai voltar, você vai renascer de uma maneira muito melhor, muito melhor, muito melhor. Porque você vai ter o melhor da sua profissão, né? Você vai ter o melhor da sua profissão, porque você não vai deixar a sua profissão. Então eu faço coisas de advogado, e quem é farmacêutico vai fazer coisas de farmacêutico, quem é da TI vai continuar a fazer as atividades de TI, assim sucessivamente. É ótimo. E você ainda vai ter o melhor do mundo militar. Os direitos, as prerrogativas que são próprias dos militares. Um quadro de carreira, aposentadoria, né, inatividade, como a gente chama, com soldos e vencimentos, com a mesma paridade do pessoal da ativa, na integralidade. E por mais que as pessoas falem, né, vai acabar, eu particularmente acho difícil. Então, a gente tem que entrar o quanto antes para garantir esses direitos, né? Então, pessoal, é muito bom, é muito bom. A nossa vida muda assim da água para o vinho, né? Infelizmente a gente não tem hoje no Brasil, infelizmente, uma perspectiva de melhoras no campo do trabalho no setor privado, muito pelo contrário. É uma precarização cada vez maior, né? Para quem é da área de saúde, por exemplo, e tá nos municípios, né? Hoje em dia, então, já tem autorização, né, para terceirização de particulares. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Então, a pessoa ingressa no serviço público sem qualquer estabilidade, sem nada, em condições assim muito vulneráveis. E a tendência é piorar, 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 piorar. Não vai melhorar. Tenham certeza disso. Exatamente, a Janaria falou, né? Então, hoje em dia você tem, né, o sistema não é de terceirização, né, de quase de privatização, né, da saúde pública. Isso é geral, isso é geral. Para quem é professor, precarização cada vez maior das escolas. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um caos, é um caos. E São Paulo é, digamos assim, uma referência, né, porque é o estado mais rico da federação. Eu imagino que não aconteça aí em outros estados.
né? É terrível, é terrível. A Lívia, hoje eu sou plantonista veterinária, nem carteira assinada existe, exatamente, Lívia. E o discurso é de fazer com que os direitos trabalhistas, que eu já estou entrando em reflexões pessoais, não tem nada a ver com o concurso, né? Ah, é justamente trazer, né, essa percepção de que os problemas eles são individuais, né? Você não deu certo porque você é um fracassado, né? Você não se adaptou ao sistema, você, né? Quando na realidade os problemas eles são de ordem política coletiva, né? Então esse discurso, né, do ultraempreendedorismo, né? Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível que cada vez mais prejudica, né? Então, o Brasil hoje na divisão internacional do trabalho é fornecer mão de obra barata para o resto do mundo. É isso. Nosso papel hoje é esse. Então, o quanto mais rápido vocês puderem fugir disso, fujam, fujam. E as Forças Armadas, o executivo no sentido geral, o executivo no sentido geral, ainda é um refúgio. Porque nos estados você tem, por exemplo, meu irmão é dentista da Polícia Militar de Minas, né? Ele recebe em 3 partes. O salário dele, o soldo dele é em 3, é fracionado em 3 vezes. É o governador lá faz isso para poder ter caixa. Nos municípios, às vezes nem receber recebe. Agora, se o exército acabar, não tem como mais pagar, pô, aí acabou o país, né? Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, assim, concursos federais, e particularmente das Forças Armadas, eles são um refúgio que vai na contracorrente daquilo que é a situação do país. E quanto antes a gente entrar nesse serviço público, melhor, melhor. Então, meu pai, por exemplo, ele é militar, né? Meu pai é de 76 da mão, né? Quando teve o governo Fernando Henrique, o primeiro Fernando Henrique, ele passou assim, a régua em muita coisa dos vencimentos militares. Então a gente tinha, por exemplo, quinquênio, férias premium. Hoje em dia a gente já não tem mais, né? Tentam, né, de alguma maneira, trazer alguns adicionais de habilitação, algumas medidas compensatórias para isso, mas não como era antigamente, né? Como era antigamente. Então, assim, quanto antes a gente conseguir ingressar, melhor, melhor, melhor. Porque, assim, em termos de país, eu acho muito, muito difícil, né? A gente tem teto de gastos, a gente tem limitações hoje em dia que inviabilizam, digamos assim, o crescimento, né, do país. Então, é muito difícil. Na iniciativa privada, isso é absolutamente impossível. Essa melhoria, esquece, isso não vai existir. Agora, no setor público, ainda existem algumas opções para a gente poder realmente melhorar de vida e ter condições dignas, né, de existir, né? Então encarem esse concurso realmente como uma porta muito boa que vocês vão ingressar, vão ingressar, tenho certeza disso. Encarem dessa maneira, né? Uma oportunidade que vocês têm de realmente mudar a vida de vocês, melhorar, renascer mesmo e se fazer, e se fazer, e se fazer. E espero que vocês tenham, né, essa mesma perspectiva minha quando vocês forem aprovados, mas eu tenho certeza que, que vai dar tudo certo e que vocês vão alcançar aí o mais rápido possível essa aprovação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Por gentileza. Deixa eu ver aqui as perguntas, se tem alguma coisa que ficou para trás no nosso chat. Fernando, os encontros serão gravados? Muitas vezes estou de plantão no horário da reunião. Fernando, eu vou ver com a Paula, tá?
tem alguns que foram e outros que não foram. Eu vou ver com ela da possibilidade de deixar gravado, beleza? Porque vocês são uma turma diferente e tal, então eu vou pedir para ela ter uma atenção maior quanto a isso, tá? O Felipe Lopes, qual é o risco de não abrir uma especialidade, tipo informática? Eu acho difícil, particularmente no caso de informática, tá, Felipe? Informática abre todo ano. Informática, direito, isso abre todo ano, né? A Janaria Moura, meu medo, afinal abriram 15 vagas para enfermagem esse ano. Pô, esse ano foi cabuloso de enfermagem. Esse ano foi uma oportunidade muito boa. O Carlos Eduardo, esse cadastro vai ser realizado na plataforma que vai ser liberada hoje, vai chegar acesso por e-mail? Vai sim, Carlos. Pode ficar tranquilo, beleza? E aí, pessoal, passando os depoimentos. A professora Juliana Saraiva. Bom dia, professora. Os encontros são domingo ou segunda? São domingo, tá, professora? São domingo porque segunda o pessoal trabalha, fica, fica difícil. A Julia, intendente, quando sai o nome do primeiro comprador, ganhador da caixa misteriosa? Maravilha, Júlia. A gente só tá esperando o seguinte, compensar quem pagou por Pix. Porque quando paga um cartão, aparece uma data, só que o do Pix não aparece imediatamente. Então a gente está esperando, digamos assim, o balanço de pagamentos fechado para a gente poder saber mesmo realmente. Tá? Mas pode ficar tranquilo, beleza? A Lívia, veterinária só com uma vaga. Lívia, a veterinária de uma vaga desse ano foi aluno carreira de tenente, hein? Então essa coisa de uma vaga, pô, isso é mais ou menos verdade, tá? O Igor Oeiras, meu medo é não abrir muitas vagas para licenciatura em matemática. Esse ano abriu 4 vagas, geralmente uma ou duas. Igor, graças a Deus que estão abrindo vagas, cara. Ficou muito tempo sem abrir magistério, cara. Então, uma vaga, duas vagas, cara, vamos fazer direitinho, que tem chance, cara. Várias, várias especialidades de uma ou duas vagas, nós tivemos alunos aprovados, cara. Capelão, a gente sempre tem, beleza? A Janaria, poderia liberar a caixa para todos. Vou ver aqui com a Paula, tá? Que ela que é dona do caixa. Pessoal, é isso. Eu acho que a gente pode fechar esse nosso encontro aqui. Fico muito feliz em tê-los, né, na equipe, na comunidade Carreira de Tenente. Para mim, isso é muito importante. E nós teremos ainda outras oportunidades de encontro. E a gente está pensando também em fazer um encontro. Né? Como disse, eu estou aqui em Campinas, de fazer um encontro, né, dos nossos alunos, dos nossos aprovados, dos nossos alunos candidatos ainda, a gente fazer um encontro aqui e vamos conversando para que as coisas aconteçam, beleza? Então, pessoal, é isso. Um forte abraço e fiquem com Deus.